Galera, tudo jóia? Aqui é o professor Júnior Condez. Estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo, um revisional assim, bem rápido de uma das partes da cinemática, né, para o pessoal do primeiro ano aí. Só para estar relembrando algumas fórmulas, alguns conceitos, para ajudar vocês em algumas atividades e preparar vocês para avaliação, beleza? Então, a aula que eu trouxe aqui hoje para vocês de movimento uniformemente variado, certo? O que seria um movimento uniformemente variado? A gente sabe que um corpo, para estar em movimento, ele precisa ter o quê? Velocidade, certo? Então, nós já vimos anterior o movimento uniforme, que é aquele cujo corpo tem velocidade constante, né? E aqui a gente está vendo um movimento uniformemente variado, que é aquele que a velocidade vai variar de acordo com que o corpo percorre uma certa trajetória, certo? Quando isso acontece, quando a velocidade desse corpo varia no seu movimento, a gente tem uma grandeza nova da física, certo? Que aparece nesse momento aqui chamado de aceleração. Então aqui eu trouxe para vocês um resuminho, né, na parte mais matemática, as equações do movimento uniformemente variado. Em alguns lugares, livros, vocês podem talvez encontrar o nome do movimento uniformemente variado como movimento retilíneo uniformemente variado, certo? O MRUV em vez de MUV. Por quê? Porque aqui a gente está considerando somente trajetórias retilíneas, tá? Trajetórias que fazem curvas, a gente vai estudar em um outro vídeo depois em movimento circular, tá ok? Então, voltando aqui para o nosso conceito de movimento uniformemente variado, nós temos que um corpo, para estar em movimento variado, a gente tem que ter aceleração, e essa aceleração ela tem que ser constante. Então, tá aqui a equação, né, da aceleração média. A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT, certo? Lembrando que delta na física é variação, certo? Então, ΔV seria variação do quê? Velocidade. E ΔT, variação de tempo. Então, se eu pegar a variação da velocidade e dividir pela variação de tempo, eu encontro a aceleração média desse corpo. Só lembrando aqui, ó, que esse ΔV pode ser a velocidade final menos a velocidade inicial. E esse ΔT pode ser o tempo final menos o tempo inicial. Lembrando, galera, que esse tempo inicial geralmente é zero, né? Que é quando a gente começa a observar o movimento, tá ok? Aqui eu trago também para vocês mais outras duas equações do movimento uniformemente variado. Equação horária da velocidade, né? Que a gente geralmente conhece como vovô e vovó ainda tempo, certo? Onde V é a velocidade final do corpo, V0 velocidade inicial, mais ou menos porque esse movimento aqui, movimento uniformemente variado, ele pode ser classificado de duas partes, agora a gente chega lá, a aceleração vezes o tempo, certo? Coloquei aqui na frente um exemplo dessa equação horária de velocidade já com valores numéricos. V é igual a 20 menos 5 vezes t. Se vocês compararem com a equação original, certo? V é V, a gente tem que a velocidade inicial nessa situação vale 20, certo? Metros por segundo, a gente já viu as unidades de medida antes. A aceleração vai valer quanto? 5? Não, a aceleração vai valer menos 5, porque ela pode ser tanto positiva quanto negativa, vezes o tempo, beleza? Quando que vai ser positivo, quando que vai ser negativo, eu coloquei aqui, ó, uma observação aqui no cantinho. Esse movimento, quando tem a aceleração positiva, a gente chama de movimento acelerado, é aquele movimento quando a velocidade aumenta com o passar do tempo. Então, se eu estou lá dirigindo um carro e eu pisar no acelerador, a velocidade não vai aumentar, certo? Então, esse movimento acelerado, e a velocidade, certo? Vai ser, velocidade não, a aceleração vai ser o quê? Positiva. Se a velocidade com o passar do tempo diminuir, certo? Esse movimento é chamado de movimento retardado, e a aceleração vai ser o quê? Negativa. Então, esse sinal aqui da equação depende se o movimento é acelerado, para quando a velocidade aumenta, ou quando o movimento é retardado, se a velocidade o quê? Diminui. Então, no meu caso aqui, esse exemplo, 20 menos 5t. Se aqui está menos 5t, a aceleração é negativa, esse movimento é um movimento o quê? Retardado. Quer dizer que com o passar do tempo, eu aumentando o tempo aqui, essa minha velocidade final só vai diminuir em relação à velocidade inicial. Beleza? Aqui a gente tem uma outra equação, equação horária da posição, né? Conhecida como só sorvete na Avenida T2, onde esse S é a posição final ou espaço final, S0 posição inicial, mais
V0 a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Pessoal, o porquê mais ou menos? Movimento acelerado, movimento retardado. Se vocês observarem, aqui nós temos todas essas três equações de aceleração média, equação da velocidade, equação da posição no movimento variado, são equações horárias. O que seria uma equação horária? É aquela equação que depende do tempo. Não tem tempo nessa equação aqui, não tem tempo nessa segunda equação e não tem tempo nessa terceira equação. Então são todas equações horárias. Só que, se não der o tempo, né, no exercício, ou se não pedir o tempo, certo? Na hora que eu ler o enunciado lá não tiver tempo, existe uma equação no movimento uniformemente variado, que é uma equação que não é horária. O que seria uma equação que não é horária? Uma equação que não tem o tempo. Esta equação a gente já conhece, a gente já estudou, é chamada equação de Torricelli, certo? Então, a equação de Torricelli é uma equação para quando não tiver tempo. Observe ela para mim, por favor. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais ou menos também para movimento acelerado e retardado, 2 vezes a aceleração vezes ΔS, que é a variação de espaço. Então, nós temos velocidade, aceleração e espaço como grandezas a serem descobertas pela equação de Torricelli, só que não tem tempo. Então, quando eu ler, uma dica minha para vocês, quando eu ler o enunciado de um exercício e não tiver o tempo, ou não solicitar o tempo, a gente já sabe que nós temos que utilizar a equação de Torricelli, beleza? Olha esse exemplo. Sabendo que a velocidade de uma aeronave no momento da decolagem é 300 metros por segundo, então deu a velocidade inicial, a velocidade com que a aeronave estava indo. Com a aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado, então já deu a aceleração. Calcule a distância percorrida do repouso até a decolagem. Então vamos lá. Eu tenho uma aeronave que está saindo do repouso, todas as vezes que falar a palavra repouso, quer dizer que a velocidade inicial dela é igual a 0. Então está parado, vai sair do repouso. Então eu tenho uma aeronave que está saindo do repouso com velocidade igual a 0 e ela vai acelerar com qual aceleração? 50 metros por segundo ao quadrado, certo? E vai atingir uma velocidade de 300 metros por segundo. A minha pergunta é, determine a distância percorrida. Só uma pergunta. Lendo o meu enunciado, ele deu tempo? Não. E ele pediu para calcular o tempo? Também não. Então, se nós vamos ter que utilizar uma equação que não é horária, nós vamos utilizar a equação de Torricelli, que é essa aqui de cima, certo? Então, olha, a velocidade final é os 300 metros por segundo, coloquei aqui. Então, é a velocidade final ao quadrado, 300 ao quadrado. A velocidade inicial é a que a aeronave saiu. Se ela saiu do repouso, quer dizer que a velocidade inicial dela é 0. Então, a velocidade inicial ao quadrado, 0 ao quadrado. Mais ou menos, se a velocidade era 0 e chegou a 300, a velocidade aumentou, correto? Se a velocidade aumentou, quer dizer o quê? Que esse movimento é acelerado. Então, é mais 2 vezes a minha aceleração, que é igual a 50, e o meu ΔS, que é a distância percorrida, é o que eu quero. Agora é só aplicar matemática, certo? 2 vezes 50 dá 100. 100 vezes ΔS, 100 ΔS. 300 ao quadrado, 90 mil, certo? Esse 100 multiplicando, passei para lá dividindo. O meu ΔS é 90 mil dividido por 100. Meu ΔS, que é a distância percorrida, 900 metros. Então, quer dizer que essa aeronave, desde o repouso, ela percorre 900 metros antes de decolar. E quando ela decola, ela está com uma velocidade de 300 metros por segundo. Beleza, pessoal? Eu vou depois colocar uns exercícios para fixar o conteúdo. E se não estiver dando certinho para ver o cartaz, eu vou colocar a foto do cartaz em anexo na sala de aula virtual de vocês, beleza? Até mais!